Ele nos chamou de seus. Pois ele disse: me ame. Arrebataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, derramo minha oferta de adoração. Eu te amarei. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando aí. Boa noite a todos. E hoje o tema da nossa live é muito bom. O Deus que responde as nossas respostas. Então você pode ir chegando aí, pode ir compartilhando, chamando a família. Eu vou deixar aqui tocando louvor, enquanto você vai convidando os amigos. E daqui um pouquinho nós vamos começar a liberação da palavra, né? Hoje nós estamos aqui direto da Chácara Emanuel, né? E eu tô aqui me ajeitando aqui e tal. Mas tá legal, tá? Então pode ir chegando e vai compartilhando aí, que nós queremos liberar a palavra aí daqui a um minutinho mais. Vamos rodar aqui uma adoração e aí você pega, nesse meio tempo, pega ali e vai colocando. Eu tô aproveitando aqui para compartilhar também, para quem, amigos, enfim, possam chegar com a gente aí e possam participar aí dessa live, tá? Manda aí uma talha aí pro pessoal. Vamos lá. Tá, mexi ali, agora saí daqui da minha atualização. Que foi? Vamos chegando, vamos chegando. Meu coração, alma e mente, eu te amarei, eu te amarei, Jesus. Vai chegando aí, pessoal. E comigo está Jesus. Contigo está. Vai chegando aí, galera. Vai compartilhando aí. Minha promessa, meu voto solene. Com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. Alma e mente e adoração, eu te amarei. Eu te amarei. Vai chegando aí, galera. Vamos lá?
Nós daqui a um pouquinho já vamos começar a liberar aqui a palavra. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Vai deixando aí o seu cumprimento, vai deixando aí o seu abraço, que daqui a um pouquinho a gente vai começar a comentar aí, hein? Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Eu te amarei. Sim, Jesus. Vamos lá, galera. E aí, tem alguém que já botou algum comentário aí, pastora? Nós estamos hoje aqui no sítio daqui de São Gabriel, né? Boa noite para todos vocês que estão aí sintonizados. E nós desejamos que o Senhor Jesus possa tocar na sua vida. Boa noite para todos. Samuel, tô na área. Leivana, boa noite. Sandra Mara Rodrigues está assistindo. Amém. A Leivana Gervásia está assistindo. Diana Aires, boa noite. Boa noite. E a Regininha, boa noite. Boa noite, Sandra, boa noite. também boa noite. Maurício. Por enquanto, o que aparece aqui é estes. Muito bem. Hoje o tema da nossa live é o Deus que responde às nossas respostas, né? É um tema muito importante e nós vamos entender como é que Deus ele nos responde. Será que Deus responde os nossos questionamentos ou não? Como é que isso se processa, né? Então daqui a pouquinho nós vamos estar abordando esse tema. Após essa adoração aqui, nós vamos entrar na palavra aí, tá? Enquanto isso, vai convidando aí, vai. Tá legal aí o som da música? Tá muito alto, tá muito baixo? Dá um retorno aí pra nós aí. Flávia, Daniela Cardoso, Leandro. Glória a Deus. Boa noite, Dani. Boa noite aí pra Daniela também, pro pessoal lá, pro Leandro, a Lavínia. De mudar. A tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão. Rogério Silveira está assistindo. Rogério aqui de São Gabriel, um abração pra ele, tá aí quase sempre nos assistindo. Por causa da tua luz. Maria Céu Leite, tema maravilhoso, quero muito. Tá muito alto? Maria Céu Leite, tema maravilhoso, quero muito entender. Amém. Maria Céu é lá de Botucatu. Valéria Soares está assistindo. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Estrela da manhã, ele brilha, Neste lugar, ai de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge neste lugar. Leonísio Voltolini. Um abração pro Nísio. Nísio é um amigo de longa data, né? O Nísio era um gurizão quando a gente andava junto lá em Timbó. Hoje já é pai, né? Já é chefe de família. Um abração pra ele. Diana Aires, ouvir a palavra é uma bênção. Estamos assistindo no Dr. Dácio, Aqui de São Maurício, Gabriel. William e Arthur.
Amém. Um abração para vocês. Muito obrigado, Diana. Deus abençoe. Claro. O seu brilho é maior. Claro. Tão claro. O seu brilho. Vamos lá, então. Vamos lá. Alguém botou mais algum recado aí, pastora? Por enquanto não. Então vamos lá. Hoje não é um culto, né? Nós hoje temos a liberação da palavra. A proposta dessa live é compartilhar com você a palavra de Deus. Então não é objetivo fazer um culto. Nós temos um tempo de adoração, temos um tempo para a gente compartilhar da palavra de Deus, compartilhar da adoração. Mas o objetivo é liberar a palavra, é criar fundamento através da palavra, né? Então nós vamos lá. Então o tema que nós nos propomos hoje é exatamente a questão do Deus que responde às nossas respostas. Não é assim muito difícil de entender. Mas para facilitar que você entenda, eu quero pegar na palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2, tá? Quero mostrar aqui para você, ó, Bíblia de Estudo, Novo Testamento da linguagem de hoje. É uma versão muito gostosa de ler. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o comentário aqui. É capaz de eu entrar no comentário e ele querer entrar aqui na live. Vamos ver. A gente vai fazendo as coisas assim de forma artesanal, né? Vamos ver. Se não sair aqui, eu consigo botar. Ela entrou, então não dá. É nova tradução. Ah, perdão, pastor. Não é Novo Testamento. Eu falei Novo Testamento. Ah, coisa séria. É nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem muito fácil de entender. Pessoa que quer ler a Bíblia, quer ler a palavra de Deus. E às vezes tem uma Bíblia mais antiga, numa versão que é atualizada ou numa versão que é corrigida, onde a linguagem, a língua portuguesa dessas versões é uma linguagem, como já se diz, mais rebuscada, mais antiga. E essa versão, ela é excelente porque muitas coisas que você já não entendia antes, lendo nessa versão, fica mais fácil para você compreender. Me deem aí um retorno se está muito alto o fundo aqui ou não. Eu gosto de sempre deixar aqui um fundo, mas se você vê que fica alto, você me avisa, tá? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. Nós vamos começar falando aqui, nós vamos comentar quando a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Então vamos começar falando disso. Vamos ver o resultado da arca de Deus na casa de duas pessoas e vamos tentar decifrar o que a palavra de Deus fala sobre como essas pessoas reagiram em cuidar da arca de Deus, a arca da presença, né? Então você já deve ter ouvido falar dessa arca, a arca da presença. Então, eu até tenho uma, mas não lembrei de trazer para cá, e eu não vou pedir para a pastora ir lá buscar para mim, mas fica legal aqui, ó. Então, os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava num morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. E a arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e durante esse tempo todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Então vamos lá. Houve, antes ainda do primeiro rei de Israel, antes de Saul, quando o sacerdote Eli ainda e tinham a arca da presença. Então a pastora foi lá buscar. Eu vou mostrar para vocês. Lógico que isso aqui é uma miniatura, tá? Essa aqui
Tá aparecendo bem aí, pastora? Tá. A Arca da Presença. Ela não é pequena assim, né? Ela é grande, tão grande que precisam 4 homens para carregar aqui, ó, nesses varões, que são varões de madeira. Essa aqui não vai sair daqui porque ela está fixa aqui, mas ela é uma caixa grande, uma urna. E ela era toda feita de madeira e depois recoberta de ouro. A tampa da arca essa tampa, ela representa 2 anjos, 2 querubins com as suas asas estendidas de forma que elas se juntavam. Dentro da arca haviam algumas coisas importantes. Havia uma vasilha com o maná, havia as tábuas da lei e havia também a vara de Arão. E isso era transportado dentro da arca. Ela era, assim, vamos dizer assim, ela era o centro da adoração do povo de Israel. A arca era o centro da adoração do povo de Israel. Assim fica melhor? Próximo mais para perto. Mais para perto. Olha só. Ela era o centro da adoração do povo de Israel. Ela representava exatamente isso. A Arca da Presença, ela representava a presença de Deus. Quando Deus falava com Moisés, Moisés entrava no tabernáculo, Deus falava com Moisés e a voz de Deus, ela vinha exatamente aqui, ó, de cima da arca. Tá vendo bem, pastora? De cima da arca, da tampa da arca, a voz de Deus, ela descia aqui e ela saía dessa arca aqui, da tampa da arca, onde a voz de Deus ecoava como um trovão, como a palavra diz, a voz de Deus era como o som de trombeta, como o som de chofar. Moisés entrava na arca, no tabernáculo para orar, e aí Deus vinha e descia no tabernáculo e falava com ele daqui, ó, deste lugar, da tampa da arca. Então, por isso, eu vou colocar aqui, então essa arca, ela representava a presença de Deus. Ela era o centro da adoração do povo de Israel. Depois, quando foram levantados os sacerdotes, e o tabernáculo se dividiu em 3 partes, havia o átrio, onde todo mundo entrava, depois tinha o lugar santo, onde algumas pessoas entravam junto com o sacerdote, e havia o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, havia a Arca da Presença, e o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava naquele lugar, e ali ele fazia algo que representa a adoração. Ele entrava com um incensário, colocava fogo no incensário, onde haviam ervas aromáticas, e aquilo ele largava uma fumaça. E aí aquele ambiente se enchia de fumaça. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? No Santo dos Santos, né? A fumaça me esconde. Então a fumaça cobria, era tanta fumaça dentro daquele lugar, aquela fumaça aromática. E aí no meio daquela fumaça, Deus descia e falava, Deus descia e transmitia sua mensagem. Então a arca, ela era o centro da adoração do povo de Israel. E então houve um tempo, quando era o sacerdote Eli, o sacerdote que ensinou, que discipulou, vamos dizer que treinou Samuel, que já era um sacerdote, vamos dizer, decaído, já era idoso, pesado, já era uma pessoa assim bastante desligada de Deus, mas veja que Deus manda Ana entregar o seu filho para o profeta Eli, para o sacerdote Eli, porque ele cumpria essas 2 funções, o sacerdote e o profeta, da mesma forma que Samuel depois cumpriu a função de sacerdote, profeta, juiz, né? Eram funções que ele acumulava. E lá ele ensina Samuel a como responder à presença de Deus. E houve então uma guerra contra os filisteus. E eles foram para a guerra, isso antes ainda do governo de Saul. Eles foram para a guerra e não foram bem na luta. E eles então decidiram assim, não, vamos mandar os sacerdotes
para a cidade e eles tragam a Arca da Presença. Porque a Arca da Presença, como é que eu vou explicar para vocês? Para Israel era como se fosse assim, nós temos a bomba atômica, nós temos uma arma super potente, porque se Deus estiver conosco, né, quem vai ser contra a gente? Se a Arca da Presença, que representava justamente isso, a presença de Deus, se nós trouxermos ela para a guerra, ninguém vai nos vencer. Então eles vão, trazem a Arca da Presença, voltam para o acampamento, o povo de Israel comemora a chegada da Arca e vão para a batalha. E eles perdem essa guerra. Eles perdem a guerra, os sacerdotes são mortos, a Arca é levada pelos filisteus, e aí ela fica com os filisteus por mais ou menos 7 meses. Eles levam para lá, colocam a Arca no templo do deus Dagon, que era o deus que eles adoravam, e aí começou a acontecer algumas coisas. Um dia a imagem amanheceu caída no chão, com o rosto em terra. Outro dia a imagem, eles levantaram, colocaram tudo em ordem, não descobriram como que aquela imagem tinha sido se movido, era uma imagem grande, né? Do deus Dagon. Era do deus Dagon, então eles recolocaram no lugar e tal. No outro dia eles chegam, a imagem está de novo caída e com as mãos quebradas, né? A parte das mãos quebradas, e começa a acontecer uma série de maldições vêm sobre os filisteus, eles ficam doentes, vêm pestes. Haviam as 5 principais cidades dos filisteus, e essas 5 principais cidades começaram a sofrer porque eles levaram a Arca da Presença de Deus. A Arca da Presença de Deus era do povo de Israel, tinha que estar com o povo de Israel no tabernáculo. E eles tiraram de lá. Muito bem. Acabou que passou 7 meses, vieram doenças, deu todo tipo de problema. Então eles pensaram, o que nós vamos fazer? Nós não podemos ficar com essa imagem aqui, com essa arca. Vamos devolver. Então eles prepararam a arca, colocaram sobre um carro de bois, com um carro novo, levado por duas bezerras novas que nunca tinham trabalhado, levaram e disseram, vamos fazer assim, ó, vamos colocar sobre esse carro de bois, e se os animais por conta própria forem para Israel, nós vamos entender que é isso que Deus quer. Então, e aí vamos deixar embora. E foi o que aconteceu, eles colocaram a arca, colocaram no carro de bois, soltaram os animais e eles levaram então a arca para os limites, para a fronteira de Israel. Essa arca acabou chegando num lugar, numa cidade. Quando chegou lá naquela primeira cidade, algumas pessoas quiseram abrir, quiseram mexer, 70 pessoas morreram, até que acabou na casa de Abinadab. E aí levaram para a casa de Abinadab. E a palavra de Deus, nós vamos falar justamente sobre este homem e depois sobre o outro personagem. Abinadab, então, eles consagraram, eles chamaram um dos filhos de Abinadab, chamado Eleazar, e esse moço ficou responsável por cuidar da arca, por guardar a arca. Embora haja pouca informação, parece-nos que esse Abinadab devia ser um sacerdote, ou deveria ser da tribo de Levi, para se ocupar dessa função, porque não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, mexer na arca, limpar a arca, mesmo que fosse para limpar. Porque ela representava a presença de Deus e porque existem coisas assim que são meio difíceis de nós entendermos. Mas assim era. Aí a palavra diz que essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, até que alguma coisa aconteceu. Eu estive estudando bastante sobre isso hoje, e na verdade essa arca, ela ficou no mínimo 20 anos na casa de Abinadab, porque se você parar para pensar, eu disse, antes do governo de Saul, antes de Saul ser ungido rei, Saul, depois da morte de Eli, houve um tempo em que eles ficaram sem ninguém para governar, aí Saul entrou. Lá adiante, depois de passado algum tempo, Saul foi ungido rei,
E Saul reinou por 42 anos. 42 anos. Depois de Saul veio Davi. E Davi reinou por muito tempo. Então, mais ou menos assim, para você entender, Davi, ele tinha em torno de 16 anos quando ele lutou contra Golias. Mais ou menos 16 anos. Saul já estava governando sobre Israel, e aí é que está, às vezes a gente lê a palavra, e a gente lê de um capítulo para o outro, vira uma página, e a gente pensa que essas coisas aconteceram assim, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, né? Ele morreu, já veio Saul, já veio Davi, já veio e não é, existe muito tempo, às vezes, entre um versículo e outro, existe muito tempo que passa, e se a gente não for estudar, não for buscar entender melhor, a gente vai cometer o erro de pensar que essas coisas elas aconteceram num tempo diferente daquele que a palavra de Deus registra. Então, Davi nasceu quando Saul já governava há mais ou menos 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, 25 anos mais ou menos, Saul já governava. Quando Davi nasceu, e a palavra diz que depois, quando Davi tinha 16 anos, ele foi lá visitar os irmãos, quando ele venceu o gigante, e aí ele acaba perseguindo Davi por 15 anos. Então você tira 15 anos, você tira 16 anos, Saul já governava há algum tempo, quando finalmente Davi se senta no trono. E Davi, ele surge, ele vence o gigante com 16 anos, e com 30 anos ele se senta no trono. Então houve 15 anos em que ele foi perseguido por Saul, e Saul começou a reinar depois que a arca foi tomada. Então são 42 anos, depois mais o tempo do reinado de Davi. Passou-se 20 anos com a arca na casa de Abinadab, e o povo então começou a orar, começou a clamar a Deus. E aqui surge, pela primeira vez, Samuel, o profeta, agora ele assume um ministério público. Ele agora assume um ministério público e ele começa a governar nesse tempo. Ele começa a atuar publicamente, o profeta Samuel. E ele chama o povo ao arrependimento nesse tempo. Passaram-se 20 anos para que isso começasse a acontecer. Então essa arca ficou entre 20 e 60 anos na casa de Abinadab. E aí acontece algo seguinte, a palavra diz que ficou lá, eles vão buscar a arca, aí acontece um imprevisto na viagem, Davi prepara um carro de bois, coloca a arca sobre o carro de bois, os dois filhos de Abinadab são chamados para acompanhar a arca, para cuidar da arca, e no meio da caminhada os bois tropeçam, e um dos filhos de Abinadab coloca as mãos para proteger a arca, para que a arca não caísse. E o moço acaba morrendo. E aqui a gente para um pouco para pensar, mas por que o homem morreu? Ele foi cuidar da arca. Porque a gente pensa às vezes, irmãos, que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Se a arca é da presença de Deus e ela tivesse que cair, deixasse cair. Ninguém podia tocar na arca. Davi erra por colocar a arca num carro de bois, porque assim, a gente fala aqui que Davi fez a coisa certa, querendo transportar a arca de uma forma errada. Ele tinha muita boa intenção. E algumas pessoas dizem, mas se tiver boa intenção, Deus vai se agradar. Não é bem assim, não. Davi tinha muito boa intenção, colocou a arca sobre o carro de bois, e preparou a mesma coisa que os filisteus fizeram. Ele reproduziu o que os filisteus fizeram. Mas aí, ele não sabia como proceder com a arca da presença. Quando aconteceu a morte de Uzá, eu estou tentando localizar você, aí eles levaram para casa de um outro cidadão, de uma outra pessoa, que é a casa de Obed-edom, que era ali próximo. Então Davi pegou, vamos ler lá, 2
Samuel, segundo Samuel, espero que você esteja entendendo aí, capítulo 6, segundo Samuel, capítulo 6, verso 12, verso 11 e 12, tá? Vamos ver o que acontece agora. A arca da aliança ficou ali 3 meses. Vou ver o 10. Assim Davi resolveu não levar a arca para sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. E o verso 12 diz: o rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa levou para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Ficou 60 anos na casa de Abinadab. A palavra de Deus não registra nada sobre como foi, que resultado houve. O que aconteceu na casa de Abinadab? Não diz nada. Mas quando ela se refere à casa de Obed-edom, onde a arca ficou por 3 meses, a palavra de Deus registra, e ela diz assim, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou a sua casa, abençoou Obed-edom e a sua família. Deus abençoou, favoreceu Obed-edom de tal maneira que isso ficou conhecido naquela região, que era longe de Israel, longe de Jerusalém, e chegou lá no palácio. Davi ficou sabendo disso, e aí então organizou de novo para que a arca viesse para Jerusalém. Daí ele foi se informar como é que se procede com a presença, como é que se procede com a arca, como é que se transporta a arca, quem pode transportar a arca. E aí ele descobriu que quem podia levar a arca somente eram sacerdotes. 4 sacerdotes da tribo de Levi colocavam a arca nos ombros e transportavam a arca dessa forma. Então Davi tomou essas providências e fez assim. Então nessas 2 atitudes desses 2 homens, Abinadab, onde a arca ficou de 20 a 60 anos, e também tem Obed-edom, onde a arca ficou 3 meses, e houve uma manifestação da presença de Deus na casa de Obed-edom. Então esses 2 homens nos ensinam como Deus age. Veja que Abinadab nos mostra que não adianta uma pessoa conhecer a Deus, não adianta uma pessoa ela ser do povo de Deus. Obed-edom nos mostra que existe uma forma de tratar a presença de Deus, a forma de lidar com as coisas de Deus. Sabe o que aconteceu depois? Nesse tempo em que a arca ficou na casa de Obed-edom, Davi, ele preparou um lugar para colocar a arca da presença. Davi entendeu algo que muitos não entenderam. E talvez hoje ainda muitos não entendem. A arca ficava no tabernáculo. Lembra que eu falei? No lugar santíssimo. Davi agora, quando ele vai trazer a arca da presença, essa arca da presença, né, grande, uma grande urna, uma grande caixa, que é levada por 4 homens nos ombros, né? Lembra? Quando ele vai levar agora para Jerusalém, ele constrói um outro tabernáculo, uma outra tenda, para colocar essa arca. Só que, diferente da tenda antiga, que era o tabernáculo, onde havia sacrifícios, onde havia derramamento de sangue, Davi construiu uma tenda onde haveria agora turnos de adoração. Davi iria colocar essa arca num lugar onde haveria turnos de adoração, onde haveria 24 horas de adoração.
para você entender como isso foi importante, o lugar onde hoje existe tanta briga lá em Israel, o lugar do templo, o cimo do templo, o cume do templo, o lugar do monte onde existe hoje uma mesquita, é exatamente o lugar onde ficava a tenda de Davi e onde ficava o templo, que foi destruído depois, por uma questão de juízo de Deus. Então esse lugar é um lugar tão importante que Deus diz assim, o desejo dele é reconstruir essa tenda, ou seja, o que essa tenda oferecia para ele, que era uma adoração constante. Então olha só o que aconteceu, olha só que interessante. 1 Crônicas diz que depois que a arca foi levada lá para Jerusalém e foi colocado na tenda, Davi organizou os turnos de adoração. Os turnos de adoração. E eu quero ler para vocês, sabe quem estava lá nos turnos de adoração? Quem era responsável por alguns turnos de adoração? 1 Crônicas 15, 16. 1 Crônicas 15, 16. Abre aí a sua Bíblia. 1 Crônicas 15, 16. Ele fala de que Davi, ele organizou isso. Diz assim, ó, Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. E nos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, Etã, e ele vai citando aqui as pessoas que foram responsáveis por isso. Daí o 21 diz assim, ó, ele organizou isso, tá? Daí o 21 diz assim, ó, agora misturou todos os versículos aqui. Escolheram os levitas Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaias para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Eliefel, e o templo e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Esse Obed-edom que é citado, responsável por tocar e cantar na tenda de adoração de Davi, é esse camarada que a arca ficou na casa dele por 3 meses. Depois o verso 16, então, capítulo 16, verso 1 de 1 Crônicas, diz assim, ó, levaram a arca da aliança para a barraca, né, para a tenda que Davi tinha preparado para ela, e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios, foram completamente queimados, e ofertas de paz. No mesmo capítulo 16, 1 Crônicas, versículo 5, novamente uma lista das pessoas responsáveis pela adoração. Asaf foi nomeado chefe deles, e Zacarias o seu ajudante. E aí vai citando vários nomes. Aí ele diz, Obed-edom e Jeiel para tocar pratos, foi nomeado Asaf. Então, de novo, está aqui. Esse Obed-edom, que era da tribo de Levi, ele havia de tal forma aprendido como lidar com a presença de Deus, que Davi o coloca como um dos responsáveis pela adoração no templo. Asaf, o nome de Asaf e de sua família é muito conhecido na palavra de Deus. E lá está Obed-edom. Ele era um dos responsáveis, ele fazia parte da adoração, ele era responsável por adorar ao Senhor. Esse Obed-edom nos ensina, querido, nós podemos ter muitos questionamentos de como Deus faz, por que Deus faz, por que tem esse vírus, por que deu essa pandemia, por que acontece isso, por que acontece tal coisa, por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo. E todas essas perguntas que muitas vezes nós fazemos, questionamentos pessoais da nossa vida, nós precisamos entender que nós podemos fazer muitas perguntas, mas Deus nem sempre
vai responder as nossas perguntas. Ele vai responder a nossa resposta. Como nós respondemos à sua presença? Sabe o que Abinadab nos ensina? Que uma pessoa pode estar muitos anos congregando num lugar, ele pode estar muitos anos dentro de uma igreja, uma pessoa pode estar muitos anos num ambiente, e isso não afetar a sua vida de modo nenhum. Ou seja, às vezes a pessoa diz, mas lá o lugar onde eu congrego é muito frio, é isso, é aquilo. É um lugar onde não tem isso, não tem aquele outro, a gente não sente, Mas a questão às vezes não é o lugar. E nessa semana passada, na última live, eu falei sobre a canção do Judson de Oliveira, que ele fala da terra seca. E nessa canção ele diz assim, terra seca sou eu. Porque muitas vezes, querido, alguém está ali adorando, alguém está lá à frente adorando, alguém está lá liberando muitas coisas de Deus, alguém está lá sendo um instrumento de Deus para transmitir para a congregação a presença de Deus, a graça de Deus. Alguém está lá cantando, adorando, tocando, pregando. E a pessoa está sentada no seu lugar e ela está lá fria, gelada, ela não responde, ela está quieta, ela está assistindo como se estivesse assistindo um programa de TV, ele não faz parte do culto, ele apenas assiste o culto, ele apenas está ali para ser um assistente, ele não participa, ele não adora, ele não glorifica, ele não se move. Eu não vou levantar minha mão, eu não vou fazer isso, eu não vou cantar, essa música eu não gosto. Então ele tem a impressão que tudo que está sendo feito ali tem que ser do seu agrado, tem que ser como ele acha, como ele gosta, o ritmo que ele gosta, o estilo que ele gosta. E as pessoas esquecem que o termo culto é um serviço que se presta para Deus. O culto não é algo que é feito para as pessoas, que é feito para que as pessoas se agradem, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se emocionem. Não, ele é feito para Deus. Então, se você está num lugar onde Deus está liberando algo, mas você não responde, você não adora, você não abre a sua boca, você não glorifica a Deus, você está quieto, calado, gelado, entrou quieto, saiu calado, entrou quieto, saiu mudo, não participou, não ofereceu o seu culto a Deus, você não respondeu ao que Deus estava liberando naquela noite, naquele lugar. É como se você fosse Abinadab, onde a arca ficou, imagina, 60 anos, a arca da presença, a presença de Deus está na tua casa por 60 anos, e isso não afeta nada, não acontece nada, não existe nenhuma nota, nenhuma letra, nenhuma frase dizendo que efeito isso ocasionou na vida, na casa, na família de Abinadab. Registra que ninguém morreu, registra que ninguém sofreu algum dano, mas não registra que Abinadab e a sua família tivessem tratado a presença de Deus de uma forma como ela devia ser tratada. Mas ao mesmo tempo, a mesma palavra de Deus diz que quando a arca estava na casa de Obed-edom, ela diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da forma como eles cuidaram da arca. Essa é a expressão que diz, então avisaram a Davi, vou voltar aqui, 1 Samuel 6,11, 2 Samuel 6,11, e ficou a arca na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor. Por que Deus abençoou? Pela forma como eles cuidaram da arca da presença. A forma como eles lidaram com a presença de Deus. Então, se você é uma pessoa que às vezes tem muitos questionamentos, mas você é uma pessoa que nunca responde nada para Deus, você fica calado, você não responde, você não ora, você às vezes vai ao culto, nem uma Bíblia leva, você não trata a presença de Deus com a reverência, o respeito, a entrega que ela precisa receber de você. Você não se entrega. Às vezes você se entrega mais
assistindo uma novela, assistindo um show, assistindo uma partida de futebol. Como é que você faz assistindo uma partida de futebol? Você fica paradinho, quietinho, de braço cruzadinho assim? Não, há uma resposta. Você está entendendo? Quando o teu time faz o gol, quando eles avançam para fazer um gol, você fica ali torcendo, você se move, há uma resposta tua. Você está entendendo? Há uma resposta. Você está envolvido. E se alguém te chamar, ô pai, ô mãe, você diz, para, não fala, não fala. Porque toda a tua atenção está voltada para aquilo ali. Todo o teu coração, todas as tuas emoções, todo o teu ser está envolvido naquela partida de futebol. Aí você responde mais a uma partida de futebol do que a presença de Deus. Aí você chega num lugar de culto, você chega numa congregação, você chega numa igreja, e Deus está liberando a sua presença, Deus está liberando a sua graça, Deus está liberando através das canções, através da palavra, e você está lá, ah, meu Deus, que hora vai terminar isso? Ah, eu não gosto desse tipo de música, eu quero ir para casa jantar. Não há uma resposta. E quando não há uma resposta, Deus não responde. Por que Deus abençoou Obed-edom? Porque ele respondeu, ele deu reverência, ele tratou a arca da presença como se... Porque a referência da arca da presença é essa. Onde está a arca da presença? Deus está. Onde está a arca da presença? Deus está. Então, ele na sua família, ela pensou assim, Deus está aqui na nossa casa, vamos tratar a arca da presença com a reverência que ela merece. Vamos responder a isso. É isso que aconteceu. Por isso que Deus atendeu, Deus honrou, Deus amou a forma como a sua presença foi tratada na casa de Obed-edom, e ele retribuiu. O problema é que as pessoas querem uma retribuição de Deus, mas não querem responder para Ele. Querem que Deus abençoe os seus próprios projetos, mas eles não respondem, porque Deus também, Ele quer que você viva o projeto, o plano, o propósito dele para a sua vida. Não os teus próprios projetos, não o teu próprio plano. Então é isso que aconteceu. Chovendo, está chovendo na nossa terrinha aí, glória a Deus, é bênção de Deus. Você entendeu? Por que às vezes você está 20 anos num lugar e nada aconteceu na sua vida? Você não é batizado no Espírito Santo, você não cresceu na fé, você continua sendo uma criança infantil, um crente menino, como diz a palavra, você não amadureceu. Imagina 60 anos, a pessoa na presença de Deus e nada acontece com ela, continua a mesma coisa. Então você precisa aprender a responder. Você precisa aprender. Por isso que a palavra diz assim, que nós temos que amar ao Senhor, nosso Deus, com todo o nosso ser. Se você respondesse, vou fazer só essa colocação para encerrar. Se você respondesse à presença de Deus como você responde a um jogo de futebol, quando o seu time faz um gol, quando você vai assistir um show, e aí o cantor tá lá dizendo, levanta a mão, pula, e não sei o quê, e tira o pé do chão, e aí você tá lá pulando, e existe uma resposta. Mas se você respondesse para Deus com essa mesma vontade, vamos usar um termo que você vai entender, com essa mesma energia, você respondesse para Deus, muita coisa ia ser diferente na sua vida. Muita coisa ia ser diferente na sua casa. Muita coisa ia ser diferente no seu dia a dia. Mas você não responde, então Deus não responde. Quando você responde, Deus te responde. Ele vai responder na mesma proporção que você vai responder para Ele. Ele vai responder. Como Deus vai responder? Ele vai responder enviando mais presença, mais graça, mais do seu favor, mais do que Ele tem para nos conceder. Amém? Espero que você tenha entendido por que Deus responde às nossas respostas. Alguém colocou alguma pergunta ali, pastor? Alguma colocação antes de nós orarmos? Carlos Silveira, teu irmão, buenas, Deus abençoe. Amém, um abraço para o tio Carlos. Giovanni Franceschi daqui. Tá, um abraço pro... Não, se tá Franceschi, né? Eu tô só perguntando. Um abraço pro Giovanni. Giovanni... Não é esse tá. Giovanni, é o outro. Maria do Céu diz, Deus o abençoe, Amém. pastor. Deixa eu puxar aqui agora as outras aqui.
Agora, enquanto a pastora vai procurando ali, gente, maio vai entrar e provavelmente em maio nós vamos recomeçar os cultos durante a semana. Nesses dias que nós temos a live, nós vamos recomeçar os cultos, terça, quinta e domingo. No domingo nós estamos fazendo o culto normal, presencial. Esse domingo é dia de ceia. Nós vamos ter a ceia às 18 e às 20 horas. E as pessoas precisam confirmar a presença para não extrapolar o número de 30 pessoas, tá? Leiva Silva está Amém. assistindo, A Iracema. Neiva é daqui de São Gabriel. Iracema, um beijão Iracema, lá para de ti. Timbó, Sempre te Santa acompanho. Catarina, nossos filhos amados que temos por lá ainda, né? Sempre te acompanho, o pessoal aí de A Santa Iracema, a Catarina. Leivana, Leivana o sempre está com Nísio. nós. Marta Ferreira assistindo. Amém. Miriam, beijo aí. Amém. A Iracema diz assim, que legal. O Senhor deu um estudo sobre isso para nós em Timbó. Pá, Olha lá aí, ó. vai. Lá, quantos anos faz, meu Deus? Meu Deus, já faz 15 aqui. Tarcísio Luiz Faquini. Olha aí o Tarcísio. O Tarcísio era gurizão que andava lá. Adorava cachorro e agora andava com as bicicleta. bicicletas lá com o Nísio, né? Ele, o James, né? James Paquera. James Packer, né? Agora é pai também, né? É, O todo Tarcísio também, bom o menino poder. dele fez aniversário esses dias. São tudo homem agora, né? Xana, né? É, a Xana, meu uma Deus. galerinha, né? A galerinha Era que... tudo adolescente, tudo adolescente, e fazia pré-adolescente. parte do nosso grupo, assim, próximo, gente que orava com a gente, que ia pro monte, que... Ah, que coisa boa, que saudade desse povo lá. E Evelyn Cristina, ou Eveli Cristina. Jane Costa. Um abraço. Paulo, teu irmão. Amém. Boa noite, povo abençoado. Érica Oliveira, que é a filha da Eliane. Não, Érica Oliveira não. Oliveira é irmã da Marielle. Ah, tá. Tô trocando os nomes aqui, como sempre. A Carla Correia, um beijo, Carla. Amém, um abraço, Tá. Carla. A Luza, um beijo. A Luza é da A minha Luza, época de Niterói. A Quando você era jovem, né? quando eu era jovem. A Luza tem um trabalho muito bonito também De missões, de né? missões. Ah, sim, tremendo. Rejane Souza, que de São Gabriel, né? Deixa eu ver quem mais. É isso aí, o restante eu já tinha falado. Então, vamos orar, então. O nosso desejo é que você responda à presença de Deus. Agora, quando você for ao culto, quando você for no lugar onde você congrega, quando você for no lugar onde você frequenta, né? E é um ambiente que existe adoração, lembre-se disso. Deus vai responder conforme você responde para Ele. Se você entrar quieto e sair calado, nada vai mudar na sua vida. Mas se você se entregar, se você responder, as coisas vão mudar, vão acontecer, Deus vai responder. Mas veja bem, eu não estou dizendo, agora então se eu fizer isso, Deus vai me enriquecer, Deus vai me prosperar, Deus vai matar meus inimigos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus vai responder. Deus vai te dar respostas à tua adoração. Cristiano Silva. Amém. Um abraço pro Cristiano. Olha aí que essa canção linda aí, ó. Somente eu canto, Glória a Deus. ao grande eu sou o fim, honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo. Santo Senhor. Pai, eu quero orar nessa noite por cada família, por cada pessoa, Senhor, de longe, de perto, que neste momento, Senhor, está entendendo a importância de responder à tua presença, de responder diante de ti, Senhor. Talvez, Pai, há tantos anos essa pessoa tenha andado na tua presença, mas nada tenha acontecido na sua vida, Senhor. Nada tenha acontecido no seu lar. Nossa oração nessa noite, Espírito Santo, é que o Senhor entre na mente, no coração
no espírito desse nosso ouvinte. E que o Senhor possa mudar a sua mentalidade, Senhor. Que ele possa aprender a responder à tua presença, a responder à sua adoração, Pai. Se entregar na tua presença. Porque a tua palavra diz, Senhor, que tudo que o Senhor busca são adoradores. São aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Que a tua graça entre nessa casa, que o Senhor traga cura nessa casa, que o Senhor traga paz nessa casa, que o Senhor traga salvação nessa casa, que o Senhor traga o reino de Deus, entre nessa casa e possa, Senhor, realizar o teu propósito, o teu querer nessa família. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Queridos, então, olha, domingo nós temos a ceia do Senhor, amanhã é feriado, amanhã é 1º de maio, domingo já é dia 3, primeiro domingo do mês, como nós realizamos a ceia do Senhor. Nós vamos ter 2 encontros. Aqui é permitido fazer com até 30 pessoas. Então, a gente está pedindo para quem vai comparecer, entrar em contato com a gente pela Messenger ou pelo WhatsApp, para nos dizer, né? Olha, eu vou às 18 horas, eu vou às 20 horas, para que não ultrapasse a quantidade permitida, né? E acabar vindo uma fiscalização e a gente ser multado, ser fechada a igreja. Todos precisam vir de máscara, aquela máscara facial, a máscara higiênica, todos de máscara. Então você vai vir comparecer. Na próxima semana... trazer 1 quilo de alimento. Né? Domingo no dia da ceia tem que trazer 1 quilo de alimento, tá? E na próxima semana, provavelmente, até domingo a gente vai definir, provavelmente retornamos aos cultos na terça e na quinta. Talvez até a gente passe para as 20 horas durante esses dias aí, enquanto o inverno não chega, com rigor aqui em São Gabriel, porque o nosso frio, São Gabriel é um lugar de muitos extremos. O frio é frio e o calor é calor. Aqui o inverno chega a alguns graus negativos e o verão chega a uns 40 e poucos. Então, enquanto o inverno não chegar, talvez durante a semana a gente faça um pouquinho mais tarde para facilitar quem aí está saindo para trabalhar, poder vir, participar, adorar o Senhor e estar na presença de Deus. Eu acho que era isso, né, pastora? A senhora tem algum aviso para dar? Leivana, Deus abençoe a todos. Amém. Maria Céu Leite, adoração linda. É lindíssima essa canção. Essa canção se chama Eu Adoro a Ti. Se você quiser não encontrar aí, procura. Se não encontrar, me chama aí pelo WhatsApp, pelo Messenger. De quem é essa canção? Se eu não me engano é o Paulo Baruch, se eu não me engano. Tá? Mas aí você me chama que eu mando para você pelo WhatsApp para você adorar o Senhor. Deus busca adoradores. Presta atenção, Deus não busca adoração, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus busca por você. Você imagina, Deus vai ao templo para receber a tua adoração e você chega lá, fica caladinho, mudinho. O que Ele vai fazer, né? Amém? Chega aí, pastora. Chega. Vamos encerrando então, já deu 1 hora. Que Deus te abençoe. Um abração para você. Um bom final de semana. Aproveite o feriadão para ficar em casa, né? Descanse, aproveite. Porque depois que passar essa pandemia, as pessoas vão entrar num ritmo assim acelerado, né? Vão querer recuperar esse tempo todo parado. Fique com Deus. Fique na paz de Cristo. Se você está num lugar que estão realizando os cultos, vá, congregue. Se você não sabe onde congregar, procure um lugar bíblico, um pastor bíblico que ensina a palavra de Deus, um lugar cristocêntrico, e que o Senhor abençoe você. Um abração, um beijo no seu coração, em nome de Jesus.